Olá, dando continuidade ao estudo do livro de Isaías, hoje vamos meditar no capítulo 8. Mas antes eu quero dar uma explicação. No capítulo anterior, nós vimos que houve uma junção de dois países, que foi Israel do Norte se aliou à Síria, capital Damasco, Israel do Norte, capital Samaria. Elas se aliaram para virem contra o rei de Judá, capital Jerusalém, que foi quem estava no poder, era Acaz. Então nós vimos que existe o país da Síria, capital Damasco, e também existe outro país mais poderoso chamado Assíria, capital Nínive. Então, nesse capítulo 8, nós vamos ver que vai vir contra Síria, Israel do Norte, que ameaçaram Judá, capital Jerusalém. Quem vai vir contra eles vai ser a Assíria, capital Nínive. Como também a Assíria, capital Nínive, vai vir sobre Judá, capital Jerusalém. Então, é para deixar bem explicado que existe Síria, capital Damasco, e existe Assíria, capital Nínive, uma nação mais poderosa. Mas antes do capítulo 8 da meditação, eu vou fazer uma oração. Senhor Deus, mais uma vez, Senhor, estou aqui levando a sua palavra e eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor dê entendimento a mim e a cada pessoa que vai ver e ouvir esse vídeo, que eles entendam, Pai, essa palavra, que é uma palavra que foi dita para aquela época, mas que também serve para nós hoje, Senhor. Então, que essa palavra ela possa vir, meu Deus, em nome de Jesus, vir ao nosso coração com entendimento. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então vamos começar a ler o capítulo 8, que Deus fala para Isaías. Diz assim: Disse-me também o Senhor, toma uma ardósia grande e escreve nela de maneira inteligível: rápido despojo, presa segura. Tomei para isto comigo testemunhas fidedignas a Urias, sacerdote, e a Zacarias, filho de Jerebequias. Ou seja, Deus dá uma ordem a Isaías para que ele tomasse uma ardósia. A ardósia era uma pedra para escrever, era tipo um quadro negro, só que a ardósia é uma pedra de cor escura. E ele pediu que Isaías escrevesse esse nome: rápido despojo, presa segura. O que é que significa esse nome? Seria o nome do filho de Isaías, que é uma profecia para o que viria a acontecer mais na frente. E Isaías, então, pede para duas testemunhas, para duas pessoas serem testemunhas daquilo que Deus estava mandando ele escrever nessa pedra. Então ele chama um sacerdote chamado Urias e outra pessoa chamada Zacarias, filho de Jerebequias. Para quê? Para que eles fossem testemunha daquilo que Deus estava mandando Isaías escrever. Por quê? Porque depois, quando houvesse esse acontecimento, essas duas pessoas, elas tinham visto que realmente Isaías tinha profetizado corretamente. Então, no versículo 3 diz assim: fui ter com a profetisa e ela concebeu e deu à luz um filho. Ou seja, a mulher de Isaías, né? A profetisa que ele está dizendo aqui é a própria esposa dele. Fui ter com a profetisa e ela concebeu e deu à luz um filho, que é o filho de Isaías. Aí, então me disse o Senhor: põe-lhe o nome de rápido despojo, presa segura. Ou seja, o mesmo nome que ele tinha mandado Isaías escrever lá naquela pedra de ardósia.
Aí Deus manda que ele ponha o nome do filho dele. Aí ele diz no versículo 4: porque antes que o menino, o filho de Isaías, saiba dizer meu pai ou minha mãe, serão levadas as riquezas de Damasco, capital da Síria, e os despojos de Samaria, capital do Reino do Norte, diante do rei da Assíria. Ou seja, Deus estava mandando Isaías colocar o nome do filho dele, desse nome, rápido despojo, presa segura, que significaria a invasão da Assíria, tanto na Síria quanto no Reino do Norte. E ele diz, ainda que seu filho, antes que ele chame papai e mamãe, vai acontecer esses acontecimentos, que o rei da Assíria, capital Nínive, vai vir contra a Síria, capital Damasco, e também contra Israel do Norte. Aí no versículo 5 diz assim: falou-me ainda o Senhor dizendo, em vista, a partir do versículo 5, Deus, primeiro ele profetizou que a Assíria iria invadir aqueles 2 países que tentaram invadir Judá no capítulo anterior. Então Isaías primeiro profetiza para esses 2 países, Reino do Norte e a Síria, capital Damasco, e Reino do Norte, capital Samaria. Agora, a partir do versículo 5, Deus vai dizer a Isaías que ele vai profetizar contra também a invasão da Assíria contra Jerusalém, ou seja, contra Judá, capital Jerusalém. Aí ele começa: falou-me ainda o Senhor dizendo, em vista deste povo ter desprezado as águas de Siloé, ou seja, ele está dizendo, em vez desse povo também de Judá, capital Jerusalém, também ter desprezado as águas de Siloé, ou seja, o próprio Deus, as águas, de Siloé, que correm brandamente e se está derretendo de medo diante de Rezim e do filho de Remalias, ou seja, quem é que estava tremendo de medo antes? Aqueles 2 reis, dos 2 países, Rezim, rei da Síria, e o filho de Remalias, rei de Israel do Norte. Quem é que estavam tremendo de medo? Era Acaz e o povo de Judá. Então ele está dizendo, esse povo, além de se afastarem das águas de Siloé, ou seja, das águas da palavra de Deus, além deles se afastarem de Deus e também estarem se derretendo de medo diante desses 2 reis, da Síria e do Israel do Norte, aí ele diz, eis que o Senhor fará vir sobre eles, aí ele diz, as águas do Eufrates, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Assíria, capital Nínive, ou seja, ele já tinha profetizado antes que a Assíria viria contra os 2 países que estavam ameaçando Judá, capital Jerusalém. Mas agora Deus também está dizendo que a Assíria viria contra Judá, capital Jerusalém. Aí ele diz, águas que encherão o leito dos rios e transbordarão por todas as suas ribanceiras. Penetrarão em Judá, inundando, ou seja, aquela invasão iria inundar toda Judá. Passando por ele, chegarão até o pescoço as alas estendidas do seu exército, ou seja, do exército do rei da Assíria, cobrirão a largura da sua terra. Aí ele faz uma exclamação, ó Emanuel. Ou seja, nesses capítulos, Isaías profetiza não só da invasão da Assíria para os 2 países que no capítulo anterior ameaçaram invadir Judá, capital Jerusalém, que foram Síria, capital Damasco, e Israel do Norte, capital Samaria,
como também ele profetiza que a Assíria viria também contra Judá, capital Jerusalém. Aí no versículo 9, aí ele diz: enfurecei-vos, ó povos, e sereis despedaçados. Dai ouvidos todos os que sois de países longínquos. Cingi-vos e sereis despedaçados. Cingi-vos e sereis despedaçados. Por que Deus também está falando isso? Porque o rei da Síria, ele vai vir contra o reino do norte e contra a Síria, capital Damasco, e reino do norte, capital Samaria. Só que lá o rei da Síria vai ter êxito, vai invadir e vai tomar de conta do reino do norte. Vão levar cativos para Nínive. Mas quando eles vierem contra Judá, capital Jerusalém, vai ser isso mais na frente, quando quem está no poder de Judá vai ser o rei Ezequias, né? Então Deus vai estar protegendo o seu povo. Por isso que ele disse, vão vir, os países longínquos vão vir, mas serão despedaçados. Aí ele diz ainda, versículo 11, porque assim o Senhor me disse, tendo forte a mão sobre mim, e me advertiu que não andasse pelo caminho deste povo, dizendo, não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração, não temais o que ele teme, nem tomeis isso por temível. Ao Senhor dos exércitos, a ele santificai, seja ele vosso temor, seja ele o vosso espanto. Ou seja, Isaías estava dizendo ao povo que se voltassem para Deus, que seguissem a Deus, que ele iria proteger. Ele diz, ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel. Ou seja, tanto Israel do norte quanto Israel do sul. Laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Ou seja, se vocês não se voltarem para ele, ele vai deixar que a invasão aconteça. A partir do versículo 16, ele diz, resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. Ou seja, aqui Isaías está falando, né? Que aqui o texto começa, né, de Isaías dizendo, liga o testemunho, né? Resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Aqui o profeta, ele faz um apelo àqueles que verdadeiramente desejam seguir a Deus. Ele os encoraja a ligar o testemunho, selar a lei, que significa preservar e obedecer à palavra de Deus. Este é um chamado à fidelidade, ao compromisso com a palavra de Deus, mesmo em tempos de apostasia e rebelião ao redor. Deus estava dizendo isso para aquele povo lá em Jerusalém, dizendo que eles, mesmo eles estando habitando naquele povo, dentro daquele povo perverso, mas que as pessoas, elas continuassem fiéis. Ele diz, resguarda a lei, cumpre a lei, guarda a lei, sê testemunha da lei, sela na lei e no coração dos meus discípulos, ou seja, do seu povo, né? Da mesma forma, isso acontece nos dias de hoje, né? Também que nós devemos guardar a lei do Senhor, guardar a palavra do Senhor, mesmo nós vivendo em uma sociedade corrupta, em um mundo que anda na contramão dos valores cristãos. E aqui Isaías destaca a importância de manter a fé e a integridade espiritual em meio a uma decadência espiritual. Era isso que estava acontecendo no reino de Judá, capital Jerusalém, como também no reino do norte, capital Samaria. Era uma decadência espiritual. E este aqui é um lembrete poderoso de mesmo quando o mundo ao nosso redor parece estar em desordem espiritual, nós podemos encontrar firmeza e propósito em nossa lealdade ao Senhor. Aí no versículo 18 ele diz assim, eis-me aqui e os filhos que o Senhor me deu, para sinais e para maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos exércitos, que habita no Monte Sião. Ou seja, Isaías e seus filhos são representativos de uma mensagem profética em si mesmo, uma mensagem que aponta
para a restauração e a salvação que Deus promete. Eles são um sinal de esperança em meio à escuridão espiritual. Isaías estava dizendo que ali ainda existia alguém que poderia seguir a Deus, ser fiel a Deus, assim como Isaías e seus filhos, ou seja, e sua família, né? Aqui, no entanto, o profeta adverte sobre o perigo de buscar orientação em práticas pagãs. Nós vamos ver aqui a partir do versículo 19, Isaías vai alertar aquele povo, diz assim: quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos que chilreiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? A lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Ou seja, aqui ele pergunta, Isaías está perguntando retoricamente àquele povo: por que buscais vós entre os mortos quem está vivo? Em vez de buscar a Deus, algumas pessoas estavam recorrendo a quê? A médiuns, aos espíritos, buscando respostas e orientação fora da vontade de Deus. Isaías nos lembra que a verdadeira orientação só pode vir de Deus, só pode ser encontrada em Deus, aquele que está vivo e ativo. E aqui eles estavam buscando em adivinhos, né, em necromancia. E hoje também, quantas pessoas, né, quando vão tomar uma decisão, elas vão buscar uma orientação no horóscopo, em cartas, em tarô, vai buscar em outros lugares e não busca a orientação de Deus. E a consequência da rejeição de Deus é descrita aqui no capítulo 20, né, 21, que diz assim: a lei e ao testemunho passarão pela terra duramente oprimidos, ou seja, por causa dessa a consequência disso, deles irem buscar orientação em outro lugar e não em Deus, olha o que é que vai acontecer com eles. Passarão pela terra duramente oprimidos e famintos, e será que quando tiverem fome, enfurecendo-se, amaldiçoarão ao seu rei e ao seu Deus, olhando para cima, olharão para a terra, e eis aí angústia, escuridão, sombras de ansiedade, e serão lançados para densas trevas. Ou seja, aqui Isaías aponta para a escuridão espiritual e a opressão que resultam da rejeição da palavra de Deus. Quando as pessoas buscam orientação fora de Deus, sua vida espiritual se torna árida e desolada. No entanto, há esperança para aqueles que se voltam para o Senhor. O versículo 22 conclui, né? E olhando para a terra, olharão para a terra, e eis aí angústia, escuridão e sombra de ansiedade serão lançados para densas trevas. Embora haja consequências para a rejeição a Deus, mas ele sempre estende a mão para receber aqueles que o buscam de coração sincero. A restauração e a luz espiritual estão disponíveis para aqueles que voltam seus olhos para o Senhor. É isso que aqui Isaías está falando, né? Então, o que é que nós devemos pensar nesse capítulo 8, né? Aqui no Isaías 8 nos lembra da importância de confiar em Deus, mesmo quando enfrentamos ameaças e desafios em nossas vidas. O primeiro motivo que nós devemos orar é pedir a Deus que Ele nos fortaleça na nossa confiança a Ele, né? Para que Ele nos ajude a manter a nossa fé inabalável, mesmo quando enfrentarmos momentos difíceis, que nós possamos encontrar em Deus nosso refúgio e paz em meio às tempestades da vida. Aqui nós vimos que Deus ele estava profetizando para aquele povo. Por quê? Porque aquele povo eles estavam afastados de Deus, eles não queriam saber de Deus, estavam no pecado, tanto Israel do norte quanto Israel do sul. Israel do norte, capital Samaria; Israel do sul, Judá, capital Jerusalém. Aquele povo de Israel, ou seja, de Israel, as duas casas de Israel,
estavam se afastaram de Deus, né? Há muito tempo eles se afastaram de Deus e Deus usa Isaías para profetizar para aquele povo o que iria acontecer se aquele povo não se voltasse para ele. Então aqui, inclusive, Deus usa o filho de Isaías para profetizar. Isso significa dizer que Deus usa meios para falar com o seu povo, para falar conosco, né? Ele usou o filho de Isaías. Ele pode usar qualquer coisa. Ele pode usar pessoas, ele pode usar a sua própria palavra. Mas o importante é que Deus, ele fala conosco. E aqui ele usou uma profecia, dando o nome dessa profecia ao filho de Isaías. E aquele povo era tão apóstata, tão incrédulo, que foi preciso Isaías chamar 2 testemunhas para testemunhar aquela profecia que ele estava recebendo de Deus, que Deus mandou que ele escrevesse numa pedra, para que aquelas 2 pessoas que eram sacerdotes, inclusive sacerdotes no reino do rei Acaz, que eram sacerdotes até que foram até a mando do rei Acaz fazerem ídolos, né? Fazerem templos pagãos. Então, esses 2 sacerdotes, eles foram convidados para fazerem presente, para eles testemunharem do que Deus estava falando, do que ia acontecer. Porque quando acontecesse, aí eles iam dizer, Isaías é um profeta verdadeiro. Realmente, o que Deus diz a ele acontece. Da mesma forma somos nós. Então, nós também temos que perceber onde Deus está falando conosco. Deus fala conosco de várias formas, né? Através da sua palavra, através de uma pessoa que ele coloca para usar, para falar. Ou seja, Deus tem muitas formas, muitas maneiras de falar conosco, né? E aqui ele usou o filho de Isaías para uma profecia. Aqui esse capítulo também, ele nos alerta sobre as consequências da rejeição a Deus, né? Nós vimos aqui que as consequências dessa rejeição foram a vinda da invasão da Assíria, tanto contra o reino do norte, também contra aquele outro país lá, a Síria, como também contra o próprio Judá, capital Jerusalém, o local onde Isaías morava. Então aqui nós temos que ver que nós temos que orar para que, se nos afastarmos dele, que nós não podemos nos afastar nunca de Deus, nós possamos voltar. Muitas vezes as pessoas se afastam da presença de Deus, se desviam, né? Então, essa pessoa que está desviada, ela tem que voltar com humildade e contrição, buscando sua restauração na sua vida. Então, nós temos que orar pedindo para que nós possamos encontrar esperança na promessa e que quando voltamos para Deus, Ele sempre estende sua mão para nos receber e nos restaurar. Então, se uma pessoa ela está afastada dos caminhos do Senhor, e nós sabemos que existem pessoas que estão afastadas dos caminhos do Senhor, nós temos que orar por elas, para que elas se voltem e venham novamente para os caminhos do Senhor. É isso que esse capítulo 8 nos ensina. Amém?